tendência número 8 fala sobre uma abordagem de ciclo de vida completa para a proteção dos requisitos dinâmicos de aplicativos nativos em nuvem. Voltar um pouquinho para o aplicativo não nativo em nuvem. Eles falam ali do lift and shift, que é o pega teu servidor aqui, levanta ele e coloca na nuvem. Isso é bem comum, as empresas fazem isso muitas vezes, para não dizer a maioria, como o primeiro passo de ir para a nuvem. Pega o servidor, coloca como ele está lá e não utiliza toda essa parte de dinamicidade, escalabilidade, microserviços que a nuvem te oferece. Então, já nessa subida, nessa primeira ida, você já tem várias dificuldades não exatamente bem resolvidas pelas empresas, né? Que são aquelas perguntas básicas dos direitos. Quem é que tem direito para subir essas máquinas, baixar essas máquinas, ter acesso a isso? Isso vai exigir toda uma nova estrutura de controles, de direitos, de controle de direitos e de perfis, tá? Para quando você faz o básico do shift and lift. Quando você vai para esses sistemas aproveitando efetivamente alguns dos benefícios da nuvem, que é quando você tem, não quero entrar muito em detalhe técnico, até porque não é exatamente o meu domínio, mas quando você tem os microserviços que respondem a tarefas específicas, tudo isso de alguma forma também é preciso que seja autenticado e devidamente autorizado, né? Vamos voltar para os outros itens, a gente chegou à conclusão de que as operações estão entrando também, se integrando, operação técnica, TI e operação física da empresa. A gente está vendo que a segurança já é o último perímetro, que as empresas estão tendo mais poder na ponta, e tudo isso vai, sim, cada vez mais para a nuvem, integrado com, começando por essa, simplesmente leva teu servidor para lá, e aí a empresa tem que entender que não é só levar para lá, tem que dar uma olhada nesse conjunto de acesso e direitos assim, que vai ter que planejar também como você vai tratar esses novos microserviços, só para ficar nesse exemplo dos microserviços e desenvolvimentos constantes, para garantir que você tem controles básicos e consegue responder algumas perguntas básicas, como quem tem acesso a essas informações, quem as aprovou, quando é que isso é revisado periodicamente e quando as pessoas, e aí no fundo, lembra, no fundo a gente trata de pessoas, tá? São pessoas que têm acesso às informações e as utilizam para executar tarefas. Então, essas pessoas, quando elas não fazem mais do teu grupo, elas são devidamente retiradas desse conjunto de direitos que permite ela agir. E quando você vai dar uma olhadinha, um pouco mais de detalhe nos contratos com os provedores de nuvem, você vai ver claramente que eles têm lá uma divisão, tem uma camada onde eles oferecem, sim, algumas garantias de segurança, mas normalmente são nas camadas de segurança física. Quando chegar na camada de segurança de acesso, ou seja, essas perguntas, quem tem acesso, quem aprovou, quem revisou, essa camada fica sob a responsabilidade do contratante, ou seja, da empresa que está fazendo a transformação digital e está levando os seus aplicativos para a nuvem, seja como um servidor, né, naquela forma unívoca do servidor completo, ou abrindo a aplicação em vários microserviços. Então, essa camada de quem tem acesso a quê, como é que isso é tratado, como é que isso é concedido, como é que isso é revogado, e como é que você dá visibilidade para aquela equipe. A gente falou de Chief Security Officer, a gente falou nas outras tendências também de coletar informação, tudo isso é visibilidade e já sabemos que é importante ter visibilidade dos direitos e muito importante ter controle dos direitos. E também a gente sabe, por experiência de passado, sempre que ocorrem mudanças, quando você faz uma mudança, é bastante comum, é o momento em que as pessoas acabam esquecendo de detalhes, né? E se esquecer do detalhe, do controle de acesso aos dados e informações, tanto da empresa quanto aos dados pessoais aí, o risco de prejuízo ou de uma despesa não programada é grande. Então, sim, é uma tendência inexorável ir para a nuvem, assim como foi uma tendência inexorável o ser humano passar a usar automóvel e passar a usar avião. Só que olha os controles que a gente implantou na aviação para garantir um mínimo de segurança. Hoje você não faz um voo internacional com os controles que você tinha com o DC-3,
né, que fazia o voo regional aqui. Então, as empresas têm que entender que esse movimento para a nuvem vai sim também demandar mais cuidados, processos e controles. Só para ficar nesses de acesso que eu mencionei, mas com certeza existem outros pontos de atenção também. Segundo o próprio Gartner, né, quase todos os ataques aí em nuvem são resultados de erro de configuração, erro de gerenciamento, mesmo erro dos clientes, né. E aí surgem essas tecnologias, né, as ferramentas como o CSPM, né, que é a questão de gerenciamento de postura de segurança na nuvem, que fala nesse artigo do Gartner dessa tendência também, né. Essas tecnologias surgem para mitigar aí os riscos dessas aplicações em nuvem, né. Então, sem dúvida, como o Mauro falou aí, né, ter essa introdução aqui, mas o comportamento aí, esse ciclo, né, essa abordagem de ciclo de vida completo para proteção dos registros na nuvem é diferente do que da abordagem que os profissionais tinham quando era tudo on-premise ali, né? Então, é uma abordagem diferente, usando aí melhorias em alguns processos e essas tecnologias novas, né, que estão surgindo, como eu acabei de falar, o CSPM aqui, né, para gerenciar a postura da segurança em nuvem. E é uma tendência, isso ainda não é uma realidade na maioria das empresas. Talvez nos países desenvolvidos eles já estão um pouco mais avançados que a gente em relação a isso, né? Mas no nosso cenário aqui, no nosso mundo, aqui no nosso mercado, ainda é uma tendência que eu acredito que, inclusive, ainda tem uma barreira aí de custo, eu acho também, tá? Essas ferramentas, para a gente conseguir automatizar esse ciclo, né, tudo que a gente está falando, tem um preço alto, ainda não é popularizado isso aqui no nosso mercado ainda, então a gente tem essa barreira para quebrar ainda, para superar, mas é uma tendência também que eu acredito natural e vai acontecer um momento ou outro aqui para a gente também. Bom, tem muito pouco a acrescentar no que já foi falado. Eu só queria deixar, então, uma dica bem prática, né? Se você utiliza serviços em nuvem e ainda não usa um segundo fator de autenticação, habilite imediatamente. Se você é um administrador de rede e usa serviços em nuvem e seus usuários não usam o segundo fator de autenticação, habilite isso imediatamente. É uma dica rápida que leva para a prática bastante o que já foi dito aí pelo Carlos e pelo Mauro. Se eu puder complementar, muito obrigado por repetir isso, e se fosse poder dar um conselho, que isso fosse sim repetido para todo mundo, porque as pessoas passam. Eu vou dar um exemplo aqui. Estávamos agora no curso de pós-graduação, lá eu dou aula, estávamos conversando com os professores, e felizmente eu não era um deles, eu tinha habilitado a minha autenticação duplo fator, mas um dos colegas levantou isso. Pessoal, todo mundo habilitou isso, o duplo fator, no acesso ao Canvas, lá fica a ferramenta que a gente usa lá para aula EAD, e teve alguns que, opa, me lembrei de fazer isso agora. Você imagina se acontece um incidente justamente com alguém do curso de pós-graduação, ou com o security officer, ou com o diretor da empresa, que é quem tem o suco da informação, né? Então, e aí é uma daquelas coisas básicas, né, que você faz um clique, resolve e atinge uma massa muito grande, resolve um conjunto grande de problemas. A gente não sabe nem qual é que vai dar, mas se você colocar o duplo fator, você já resolve ele, mesmo sem necessidade de investigar. Então, muito valiosa essa dica mesmo para profissionais de segurança que têm longa estrada.